Você quer ser feliz? Quem não quer? Eu quero. E talvez a grande pergunta que a gente se faça é como? Como eu faço para ser feliz? Como eu faço para encontrar felicidade? E, de uma certa forma, isso talvez seja um pouco contraditório ou não, mas o jovem geralmente é caracterizado por ser, a juventude é caracterizada por ser uma fase da vida alegre, feliz, de boas celebrações, de amizade, de você se encontrar com o seu destino, com o seu propósito, com o seu chamado, e por isso é uma fase de muitas emoções, de muita alegria, de muita energia. Mas aí eu não sei se é contraditório ou se é exatamente por conta de tudo isso, cada vez mais eu converso com jovens, eu converso com alguns de vocês até, que não são felizes, ou pelo menos que não se consideram pessoas felizes, ou não estão felizes no momento. Talvez por circunstâncias, por situações específicas que estão vivendo, por dificuldades em relacionamento ou no trabalho, na vida familiar, nas amizades, por qualquer que seja o motivo, mas o fato é que muitos têm conversado comigo nesses últimos dias e semanas a respeito da vida e a respeito de como não se sentem felizes, como não se sentem empolgados com a vida que têm hoje. E também a respeito do futuro, da vida que estão construindo. E isso me fez pensar assim e refletir. Eu já tinha pensado sobre isso há algum tempo atrás e depois isso me lembrou dessa pergunta: o que faz realmente você feliz? Como é que acontece esse encontro mágico nosso com a nossa felicidade? Qual é o caminho que nós percorremos para chegar a esse encontro tão desejado? Porque todos querem ser felizes. Todos nós queremos. Não há ninguém que não, que pelo menos num estado normal de saúde mental, emocional, espiritual, não queira ser feliz. Não queira experimentar felicidade. Mas talvez a gente faça a pergunta errada. Talvez essa pergunta não esteja muito certa. O que faz você feliz? Porque muitas vezes nós partimos do seguinte raciocínio: se eu tivesse isso, então eu seria feliz. Provavelmente, se você for bem honesto consigo mesmo, você já fez essa pergunta em algum momento, né, Helena? Em algum momento da sua vida você parou e pensou: puxa, se eu pudesse ter aquela coisa, se eu pudesse ter aquele emprego, se eu tivesse aquele carro, se eu tivesse aquela namorada, ou aquele namorado, ou aquela esposa, aquele esposo, se eu me casasse, se eu passasse naquele concurso para o qual eu já estou estudando há tanto tempo e não passo, se eu tivesse isso, se eu simplesmente pudesse ter isso, que eu tanto quero, algo pelo qual eu já trabalhei, já orei, já sonhei, já pedi, já chorei, já desejei tanto, se eu tivesse isso, então, aí sim, com certeza, eu seria feliz. Mas eu quero te levar a uma viagem no tempo, na sua história pessoal, na sua vida, nos momentos em que você se sentiu mais feliz. Rapidamente, tente lembrar aí, faça um exercício na sua memória, e tente se lembrar dos momentos em que você, na sua vida, na sua história, talvez na infância, na adolescência, talvez dias atrás, talvez hoje, você tenha sentido uma felicidade impressionante, momentos de assim, plenitude mesmo, de você falar: caramba, eu estou muito feliz, eu estou muito feliz. O que foi que te levou a isso? Tente se lembrar daquele momento, daquele episódio, daquele dia, daquela cena. Conseguiu? Conseguiu mentalizar momentos, episódios na sua vida em que você hoje olha para trás e diz: ali eu fui feliz, naquele dia eu me senti feliz. Se eu pudesse voltar naquele momento, como seria bom. Eu não sei se eu estou certo, mas eu acho que sim. Provavelmente a sua felicidade tem muito mais a ver com quem estava lá com você do que com o que você tinha nas suas mãos. Estou certo ou estou errado? Tem muito mais a ver com os seus amigos que passaram aquele dia com você, tem mais a ver com a sua família que estava lá com você naquele dia, tem mais a ver com sua esposa, seu esposo, na época namorado, noiva, não sei.
que compartilhou aquele sentimento com você, aquela experiência, aquela viagem, aquele aniversário, aquela vitória, aquela aprovação, do que o fato em si, o que aconteceu. Porque, na verdade, muito mais do que coisas, muito mais do que o que nós podemos ter, e que às vezes nós queremos ter com a expectativa de que isso nos satisfará, isso nos fará felizes. A nossa felicidade tem muito mais a ver com quem nós compartilhamos a vida, com quem está do nosso lado, nas diversas circunstâncias que nós enfrentamos. Provavelmente essa é a sua experiência. A felicidade tem mais a ver com quem do que com o quê. Uma outra ideia errada que às vezes a gente tem, além de fazer a pergunta errada, o que me fará feliz, o que eu preciso para ser feliz, quem é de igreja tem um agravante. Quem é acostumado a frequentar a igreja, quem já serve Jesus, já anda com Jesus, ainda tem mais um elemento que dificulta esse processo de alcançar a felicidade. Por quê? Porque a gente tem uma ideia que talvez ninguém fale abertamente hoje isso para você, mas você, se viveu tempo suficiente já no ambiente de igreja, com certeza já ouviu ou já pescou isso nas entrelinhas, de alguma conversa, de alguma aula de escola bíblica, que Deus não quer muito assim que você seja feliz. Na verdade, Deus não está tão preocupado com isso. Deus quer mesmo é que você seja santo. A gente vai falar sobre santidade nas 3 próximas semanas, não foi de propósito, não. Mas, seja sincero, a gente não pensa um pouco assim, não é mais ou menos nosso jeito de pensar, não é esse? Eu não sei bem se Deus está interessado na minha felicidade, eu sei que Ele está interessado na minha santidade. Eu tenho que obedecê-lo, eu tenho que fazer tudo certo, eu tenho que cumprir todas as regras, os mandamentos, eu tenho que viver uma vida santa, para que então Ele me aprove. Agora, se eu vou ser feliz fazendo isso ou não, aí é problema meu. Eu vivo numa família, assim, meu núcleo familiar, pai, mãe, irmãos, são todos convertidos, são cristãos, seguem a Jesus, mas o restante da minha família não. Nenhum parente meu, assim, avós, tios, primos, ninguém é convertido. E desde a minha infância, então, que meus pais se converteram e a gente começou a frequentar a igreja e seguir a Jesus, que a gente vive nesse ambiente familiar em que somos só nós, que seguimos assim, que servimos a Jesus, e num ambiente em que muitos até nos ridicularizam, ou ridicularizavam mais no passado, hoje nem tanto, mas principalmente nos primeiros anos, meus pais lidaram muito com isso, com rejeição da família, com críticas, vocês são paranoicos, religiosos, fanáticos, vocês não sei o quê, e a maneira como meus pais criaram a minha irmã e eu, e depois meu irmão, quando chegou, que é mais novo, sempre foi muito alvo de críticas. Vocês ficam levando isso para a igreja, não sei o que e tal. Bom, isso nos levou a um relacionamento um pouco diferente com a família em alguns momentos. Por quê? Porque sempre que a gente tentava mostrar como era boa a vida que a gente tinha, como era bom andar com Jesus, como era bom estar na igreja, como era bom fazer tudo o que nós fazíamos, muitas vezes o que nós ouvíamos dele, provavelmente você já ouviu isso, se você é um cristão já há algum tempo, era assim: mas o que eu vou ter que deixar de fazer se eu quiser ir lá na sua igreja? O que eu preciso parar de fazer, o que eu preciso largar da minha vida atual para que vocês me aceitem lá, para que Deus me aceite, para que a igreja me aceite? Quem nunca ouviu isso? Se você já é de igreja há algum tempo, com certeza, você em alguma interação com alguém que não é de igreja, que não é um cristão, você já ouviu isso. Não, mas se eu for me tornar um cristão, se eu for me tornar um crente, ou evangélico, ou seja lá o rótulo que você queira dar, eu vou ter que parar de fazer isso, vou ter que parar de fazer aquilo, frequentar esse tipo de lugar. Por quê? Porque a imagem, o senso comum que existe a respeito de Deus e a respeito de uma vida em igreja, uma vida como um discípulo de Jesus, é de que andar com Deus, andar com Jesus e felicidade são coisas incompatíveis. Não dá para você andar com Jesus, não dá para você servir a Deus com fidelidade, não dá para você ser parte de um movimento como esse e ser feliz ao mesmo tempo. Porque, por definição, alguém que quer servir a Deus é alguém que vai renunciar à felicidade em nome da fidelidade, da santidade. E será que é isso mesmo? Por que será que um Deus que nos ama, nos criou com a capacidade de nos alegrarmos, com a capacidade de sentirmos alegria e felicidade, para que nós não usássemos?
para que nós não desfrutássemos disso. Faz sentido? Será que é esse o Deus que a Bíblia revela? Será que é esse o Deus com quem nós nos relacionamos? Eu não acredito. Não é esse o Deus que eu conheço, não é o Deus com quem eu ando, não é esse o Deus a quem eu sirvo, não é esse o Deus que se revela a mim através da sua palavra. Ao contrário, Deus tem todo interesse sim na sua santidade, mas ser santo e ser feliz não são coisas incompatíveis. Servir a Deus com integridade, com fidelidade e ainda assim ser extremamente feliz é, na verdade, experimentar a maior felicidade que você pode experimentar na sua vida. São coisas plenamente possíveis, na verdade, são dependentes uma da outra. Porque você só experimenta a verdadeira felicidade conectado com Jesus. E Jesus falou a respeito disso, é isso que me impressiona. E para mim talvez seja a maior prova de que Ele está interessado na nossa felicidade. Porque Ele se dedicou a falar a respeito disso. Ele se dedicou a nos ensinar qual é o caminho para sermos felizes. Então eu quero convidar você a ler comigo um trecho da pregação, do sermão, da mensagem mais famosa de Jesus. O Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha. Está registrado em Mateus, que é o primeiro evangelho. Você abre a Bíblia, um pouquinho mais da metade, assim, se você for olhar, onde começa o Novo Testamento, que é a segunda parte da Bíblia, o primeiro evangelho, o evangelho de Mateus. E lá você vai encontrar a história a respeito da vida de Jesus, do que Jesus fez, do seu ministério. E no capítulo 5, começa a narrativa dessa pregação tão famosa de Jesus. Nós vamos ler os primeiros versículos desse capítulo. Capítulo 5, verso 1. A palavra de Deus diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu a um monte e se assentou. E seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los, dizendo... E aí você vai ver uma sequência de versículos que começam todos do mesmo jeito. Todos os versículos que seguem começam com a expressão, se você estiver na Bíblia, na Nova Versão Internacional, que é essa que a gente usa aqui, você vai ver a expressão bem-aventurados. E para você que não é de igreja ou tão acostumado com Bíblia, essa expressão não significa nada mais, nada menos do que felizes. Felizes. Você vai ver uma sequência de versículos na Bíblia, acredite você ou não, a Bíblia falando a respeito de felicidade. Uma sequência de versículos em que não apenas a Bíblia, um escritor humano, mas as palavras registradas, palavras ditas pelo próprio Jesus, registradas por um dos seus seguidores, falando a respeito de felicidade. Quem são aqueles que podem se considerar felizes? Felizes. Então, onde você lê bem-aventurado, você pode ficar à vontade para ler feliz. Na verdade, eu até vou fazer isso, porque é mais bonito, felizes do que bem-aventurados, né? Uma expressão meio antiga. Então, vamos lá. Primeiro, no versículo 3, a primeira bem-aventurança, ou o primeiro passo para a felicidade, de acordo com Jesus. Bem-aventurados, felizes, os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. E uma coisa que você vai perceber nessa sequência que a gente vai ler, é que nada faz sentido. Então Jesus está falando sobre felicidade, aí você fica imaginando assim, felizes são os ricos em espírito, né? Não precisa ser rico em dinheiro, mas pelo menos em espírito, né? Vamos dar uma força. Mas não, além de não ser o rico em dinheiro, é pobre em espírito. O cara é pobre, não tem dinheiro para nada, já não deve ser muito feliz por causa disso. E o cara ainda é pobre em espírito. O espírito do cara é pobre. É triste essa vida, né? Não é possível, mas Jesus está falando, felizes são aqueles que são pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. O que Jesus quer dizer com isso? Pobre de espírito? Eu vou ter que ser meio rápido, porque são 8, né? Então, se eu for demorar muito aqui, eu já não tenho muito tempo, então eu estou enrolado, mas eu vou ser rápido. Pobres em espírito, o que Jesus está falando aqui são pessoas que reconhecem a sua incapacidade e a sua constante dependência em relação a Ele, em relação a Deus. Ser pobre de espírito é olhar para dentro de si e dizer, eu não posso.
com a minha própria força, com a minha capacidade, com aquilo que eu tenho nas mãos, eu não consigo fazer o que eu tenho que fazer, eu não sou bom o bastante. E por isso eu dependo de Deus. É alguém que constantemente recorre a Deus por reconhecer quem é. E sabendo quem Deus é, o seu poder, o seu amor, a sua graça, se volta para Ele e diz: Senhor, naquilo que eu sou fraco, na minha incapacidade, nas minhas limitações, faz em mim aquilo que eu não consigo fazer. Capacita-me, fortalece-me, dá a coragem, dá a fé, dá a ousadia, dá a capacidade, a inteligência, a sabedoria, para resolver as questões que eu não sei resolver, para lidar com os problemas que eu não consigo resolver com a minha própria força. Alguém que é pobre de espírito é alguém que diariamente reconhece e abraça a sua dependência de Deus, independentemente do que tem. Se é pobre ou rico, se tem muito ou pouco, se as circunstâncias parecem ser favoráveis ou desfavoráveis. Talvez seja mais difícil fazer isso quando tudo vai bem. É relativamente até previsível ser pobre de espírito quando você não tem nada. Mas é impressionante que há pessoas que não têm nada e conseguem não ser pobres de espírito, conseguem ser cheias de si. Mas quando você tem muito, quando você tem tudo, quando você tem acesso a tudo, você tem todos os recursos, você tem todo o dinheiro que você quer, você tem acesso ao que você deseja, quando tudo vai bem, é difícil se colocar na posição de se voltar para Deus e dizer: Senhor, eu não tenho nada. Eu não sou nada, eu preciso do Senhor. Se não for o Senhor na minha vida, eu estou perdido. Porque tudo isso que eu tenho vem do Senhor. Eu sou completamente dependente do Senhor. Por isso, é feliz quem é pobre em espírito. Porque você entrega o peso, a responsabilidade do resultado final para Deus. E com isso você tira das suas costas essa pressão de ter que dar certo, de fazer acontecer, de fazer dar certo. Porque você diz: Senhor, eu não posso fazer isso, eu preciso do Senhor. Se o Senhor não fizer, se o Senhor não agir, se o Senhor não me capacitar, eu não posso, eu não consigo. E aí você entrega para quem pode, e para quem faz, e para quem intervém. E por isso você experimenta alegria, por isso você experimenta felicidade. Jesus segue, e ele diz: bem-aventurados, felizes, os que choram, pois serão consolados. É muito doido, velho, Jesus. Felizes os que choram. Quem gosta de chorar, levanta a mão. Tem gente, caramba. Feliz é você, né? Tem uma pessoa feliz aqui, gente. Vamos embora, todo mundo. Tem só uma pessoa feliz. Depois ensina, por favor, tá? Eu queria, na verdade, você podia até vir aqui falar esse ponto. Não? Tá. Tem gente que é feliz chorando, mas assim, vamos falar com as pessoas normais, sem preconceito. Quem é feliz chorando? Qual é? E não é chorando assim de alegria, né? Você ficou tão feliz que chorou. Não é disso que Jesus está falando. Porque ele fala que serão consolados. Quem já está feliz chorando de alegria não precisa de consolo, né? Se precisa de consolo é porque está chorando de tristeza mesmo. Mas Jesus está falando de pessoas emocionalmente conectadas. De pessoas que se importam umas com as outras. De pessoas que conseguem olhar para a dor do outro e valorizá-la. E senti-la, e se colocar no lugar dela. Pessoas que têm relacionamentos verdadeiros, genuínos, e por isso choram. Porque as pessoas sofrem, porque você sofre, porque a vida real não é uma vida de constante alegria, é uma vida também de sofrimento, e muitas vezes de mais sofrimento até, ou de, pelo menos de mais motivos para chorar do que para rir. Fases da vida em que a gente tem mais motivo para chorar do que para rir, por isso chora. E o que Jesus está dizendo é: não tem nada de errado em fazer isso, ao contrário, feliz você será se você chorar, quando tiver que chorar, quando há motivos para chorar, quando as pessoas ao seu redor estiverem chorando, e você se importar o suficiente para chorar junto com elas. Sabe por quê? Porque vocês serão consolados, porque vocês têm um Pai que se importa, e se voltará para vocês, e os consolará na dor, e um dia toda lágrima cessará, Ele enxugará do seu rosto.
Agora, a pessoa que não está nem aí para ninguém, que só pensa em si mesma, que se considera autossuficiente, que não olha para o outro, não vê a dor do outro, não valoriza a dor do outro, essa não chora nunca. Mas pergunta se é feliz. Pergunta se alguém chora por ela, quando ela sofre. Quem ama, chora. Quem se importa, chora. Quem tem amigos, chora. Quem tem família, chora. Você abre mão de tudo isso para parar de chorar? De jeito nenhum, né? Por mais que lágrimas corram e haja mais e mais motivos para chorar, você não troca. Você não larga. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Humildade talvez seja um dos conceitos, uma das virtudes mais distorcidas e mal entendidas. Porque humildade não é se tornar menos do que você é, não é se colocar numa posição em que os outros tenham pena de você. Não é também ter uma falsa modéstia e por dentro ser cheio de orgulho, mas diante das pessoas ter uma aparência humilde. Ficar, não, eu não sou tão bom assim, não. Tem gente que até envolve Deus na história, não, é para ele e tal, mas na verdade está adorando que todo mundo esteja elogiando ele. Não é isso que é ser humilde. Ser humilde é ter a consideração correta, é ter a leitura correta de quem você é num contexto maior, de quem Deus é e de tudo que Deus fez, de toda a criação. Qual é o seu lugar? Qual é o seu espaço? Onde Deus te colocou e o que Ele espera de você? Isso é ter uma leitura correta acerca de si mesmo e isso é ser humilde. É não pensar nem mais nem menos a respeito de si mesmo. Mas saber exatamente quem você é, por que você existe. Uma avaliação correta dentro de um contexto maior. Por isso, ser humilde é reconhecer que eu sou parte, mas eu não sou o centro. Eu sou parte do plano de Deus, eu sou parte da história de Deus, eu sou parte do projeto de Deus no mundo, mas não se trata de mim. O projeto maior não sou eu. O centro da história não sou eu, não é a minha vida, não são os meus interesses, não é o que eu quero, as minhas expectativas. Tudo se trata de Jesus. Ele é o centro da história. Ele é Senhor da história. A Ele seja a honra, a glória, o louvor, a adoração. Ele é o motivo de tudo que nós fazemos. A nossa vida existe para Ele, a igreja existe para Ele, cada ministério existe para Ele, o Área Mais, a juventude existe para Ele. Tudo existe para apontar para Jesus, para glorificar Jesus, para tornar Jesus conhecido. A Bíblia diz, tudo foi feito por Ele e para Ele. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A vida não se resume a você. A história do mundo não gira ao seu redor. E quando nós buscamos que isso aconteça, que todo mundo vive em função de mim, todo mundo viva para atender aos meus desejos, me satisfazer, me alegrar, ao contrário do que possa parecer, você não é feliz. Porque você não foi criado para isso. Nenhum de nós foi criado para ocupar um lugar que é dele. E quando nós entendemos qual é a nossa parte na história, então nós somos felizes, porque estamos vivendo para aquilo para o qual fomos criados. Estamos cumprindo o nosso papel na história, estamos nos satisfazendo, nos realizando no nosso propósito, e não tentando usurpar um lugar que não é nosso, tentando ser melhor do que somos, chamar a atenção, conquistar seguidores, admiradores, vivendo escravizados pela opinião das pessoas. Ninguém é feliz assim. Mas quando eu entendo qual é a minha parte, e me satisfaço fazendo a minha parte, pequena ou grande, chamando a atenção ou não, então eu sou feliz. Porque eu coloco Jesus no lugar onde Ele deve estar, eu me coloco no lugar onde eu devo estar, e eu o sirvo, e eu vivo para conhecê-lo e para torná-lo conhecido. Isso é humildade. Depois Jesus diz, felizes os que têm fome e sede de justiça. Ter fome e sede de justiça. Desejar o que é certo. Viver sem culpa, sem um peso nas costas, com uma consciência leve, tranquila. Porque
O que é certo para você é o que te motiva. Por isso você simplesmente faz o que é certo. Por isso você busca que os outros vivam de uma maneira justa, equilibrada, transparente. E você não precisa esconder nada dos outros. Você não precisa criar uma mentira para se esconder atrás dela. E então criar uma segunda mentira para cobrir a primeira que você criou. E uma terceira e uma quarta. E daqui a pouco você está cercado de mentiras, vivendo uma vida mentirosa, uma vida de ilusões. E as pessoas têm opiniões a seu respeito baseadas em coisas que você sabe que não são verdadeiras. E você deita à noite, coloca a cabeça no travesseiro e diz: puxa, todo mundo acha que eu sou essa pessoa. Na verdade, eu sei que eu sou essa pessoa. E se soubessem quem eu sou de verdade, o que eu faço, a vida que eu vivo, provavelmente me abandonariam, me rejeitariam, desistiriam de mim. E você vive em constante crise, porque se um dia descobrirem, se a minha namorada descobrir o que eu faço, se o meu esposo, se a minha esposa descobrir o que eu faço, se os meus amigos souberem quem eu sou de verdade, o que eu falo deles, eles não sabem. Se o meu chefe descobrir como eu gasto o meu tempo aqui no trabalho, se a minha família descobrir o que eu sou de verdade. Mas como é bom, como é leve ter fome e sede por fazer o que é certo. Desejar fazer o que honra a Deus. Desejar fazer aquilo que constrói e não destrói. Fazer aquilo que une as pessoas e não as separa. Você deita à noite, você pode ter pouco, você pode até perder alguns amigos por causa disso, porque revela de fato quem você é, mas no final das contas você dorme em paz. Você não tem medo, você não tem nada a esconder. Você não tem vergonha de ser simplesmente você, do jeito que você é, porque Deus te ama assim. E sabe de uma coisa? As pessoas que estão perto de você amam você, o você real. Não o você do Facebook ou do Instagram, ou do Twitter, ou do Snapchat, ou de todos eles juntos. Eles amam você por quem você é, não pelas fotos que você posta, ou pela imagem que você aparenta, ou pelas histórias que você conta. Todo mundo sabe quem você é de verdade. Quem é próximo mesmo, quem é íntimo de você, te conhece. Então, para que fingir? Para que ficar se desgastando, criando mentiras? Fala a verdade, assume, confessa, pede perdão se for necessário. Mas tenha fome e sede por fazer o que é justo, o que é certo. E você vai honrar a Deus assim, e você vai ser muito mais feliz fazendo isso. Felizes são os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Quem é misericordioso, recebe misericórdia das pessoas. Quem é generoso, talvez seja uma palavra um pouco mais simples, que reflete um pouco dessa ideia. Ser misericordioso é ser generoso relacionalmente. É olhar para as pessoas e se importar ao ponto de fazer alguma coisa por elas, se elas precisam de você, se você pode ajudá-las. É repartir o que tem, é compartilhar o seu tempo, é aceitar o desafio de liderar um pequeno grupo, por exemplo, e abrir a sua casa, ou gastar um tempo em algum lugar, num café, num restaurante, ou na casa de alguém, durante a semana, e sentar com pessoas e investir nelas, ouvir suas histórias, orar por elas, compartilhar a Bíblia com elas, amá-las. É você perguntar por que se importa, como as pessoas estão, e ter a disposição de, ouvindo a resposta, fazer alguma coisa a respeito disso. É ser misericordioso, é ser generoso nos seus relacionamentos. Ninguém que é vingativo, que é amargo, que guarda mágoas, que é rancoroso, é feliz. Conhece alguém que seja feliz assim? Alguém que nos seus relacionamentos sempre acumula os seus erros para jogar na sua cara depois? Alguém que lembra de cada vez que você falou alguma coisa errada ou fez alguma coisa errada para usar isso contra você no momento que for conveniente? Pessoas assim não são felizes. Pessoas assim são amargas. Estão sempre de mau humor, estão sempre reclamando da vida, estão sempre falando mal de alguém. Mas quem é misericordioso, quem é generoso, quem está disposto a perdoar, a repartir, é feliz, porque vive uma vida leve, sem peso, sem culpa. Felizes são os puros,
de coração, pois verão a Deus. Talvez esse seja um dos mais difíceis. Porque pureza, aí talvez seja realmente o cúmulo, né, de você pensar assim, não, ser puro e feliz não tem como. Ter uma vida pura e ser feliz é um negócio... Porque na nossa cultura, no tempo em que nós vivemos, provavelmente no tempo já de Jesus era assim também, nós não somos incentivados por ninguém a buscar pureza. Ninguém diz para você que ser puro é algo bom. Você não é incentivado, você não tem estímulo algum para isso. Ao contrário, tudo o que você recebe, toda informação, toda interação com pessoas, a grande maioria, pelo menos, costuma te colocar numa posição de impureza. Levar sua mente a pensar coisas impuras, o seu coração a ter desejos impuros, conversas impuras. E aí, então, é muito difícil viver isso. Mas olha só o que Jesus disse. Felizes são os puros de coração, por quê? Verão a Deus. Não é incrível isso? Pensar que se você for puro de coração, você vai ser feliz, por quê? Porque você vai ver Deus. Que alegria pode ser maior que essa? Que felicidade pode ser maior do que contemplar o seu Criador, aquele que te formou, aquele que te amou? Não há nada, nenhuma experiência, nenhum prazer, nada que você possa conquistar nesse mundo que se compare a isso. E o que Jesus está dizendo é o caminho para enxergar Deus, o caminho para ver as coisas com clareza é a pureza. Porque a pureza produz clareza. É simples assim, quanto mais pura uma água é, mais você enxerga através dela. Quanto mais suja, mais impura ela é, menos você consegue ver através dela. E assim é na nossa vida. Quanto mais pura é a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, com mais clareza você vê as coisas, você vê as pessoas, você vê as circunstâncias, você vê o futuro, você vê Deus, você vê os planos de Deus, você vê, é por isso que Deus permitiu que eu passasse por isso, é porque Ele está construindo isso na minha vida. Eu enxergo, eu vejo, por quê? Porque eu tenho uma mente pura, um coração puro, olhos puros. Eu me limpo, eu me lavo das impurezas, das coisas que atrapalham a minha visão, que distorcem, que embaçam a minha visão, e eu passo a ver claramente quem Deus é, o que Ele está fazendo, quem Ele está construindo em mim. A gente fala muito sobre isso quando a gente está falando sobre sexo na nossa série. Todo ano a gente tem uma série chamada Muito Prazer Sexo, e a gente fala sobre isso. A gente fala que as experiências anteriores que você talvez tenha vivido na área sexual, experiências ruins, experiências que foram fora do propósito de Deus, do projeto de Deus para essa área da sua vida, te colocam num padrão, formam um padrão de comportamento na sua vida e ensinam o seu coração a agir de um determinado jeito, que lá na frente isso vai se refletir na sua vida, o seu passado vai se refletir no seu futuro. Vai ser o seu presente em algum momento, porque foi assim que você ensinou o seu coração a agir. Foi assim que você treinou a sua mente, o seu coração, os seus olhos. E aí lá no seu casamento, num relacionamento futuro, isso vai se manifestar. Por isso, quanto mais puro, quanto mais você guarda o seu coração, a sua mente, de experiências assim, melhor, mais saudável, mais claras as coisas vão ser. E Jesus está dizendo, se você for puro, você verá, você terá clareza para enxergar as coisas. Os pacificadores, felizes são os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Ser pacificador é ser um reconciliador, é ser alguém que reconstrói aquilo que foi quebrado, é alguém que une pessoas, é alguém que chega no ambiente e onde ele está, a paz reina. Por mais que houvesse tumulto, confusão, briga, desentendimento, onde essa pessoa chega, o ambiente se acalma, o tom da voz se abaixa, as pessoas parece que repensam suas atitudes, entram em acordo, podem não estar super satisfeitas e amigas, mas as coisas... Você conhece pessoas assim? Pessoas que têm essa capacidade? Quando a gente joga futebol é a turma do deixa disso, né?
Tá lá, rola uma confusãozinha, pá, um bate-boca, aí chega já, não, você para aqui, pá, vem para cá. Não é assim, cara, vamos ali, pá, fica tranquilo, respira, fica tranquilo, não vale a pena, a gente está ganhando, né? A gente está ganhando, cara, não vai arrumar confusão, vai ser expulso e tal. É a galera do deixa disso, a galera que pacifica, que coloca as coisas nos seus devidos lugares. Quem causa problema não vive feliz. Quem vive tumultuando a vida dos outros, onde passa é um furacão, não deixa pedra sobre pedra, destrói tudo, fala de todo mundo e briga e reclama e fala. Não tem como a pessoa dessa ser feliz. Não tem jeito. Mas Jesus está dizendo, se você for pacificador, se por onde você passar você levar com você a paz de Deus, se você levar acordo, se você levar unidade, se você levar amizade, entendimento, reconciliação, você vai ser feliz porque você vai ser chamado filho de Deus, porque é isso que Deus faz. E se você faz o que Deus faz, você é filho dele, você age como ele. Porque Deus, Jesus disse que recebeu o ministério da reconciliação de Deus. Ele veio para nos reconciliar com Deus, com o Pai. Então, se você é um reconciliador, se você é um pacificador, você é como Jesus. Você vai ser chamado filho de Deus. É claro que você vai ser feliz. Por último, felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E aí você chegou no fundo do poço, falou, não, aqui é impossível. Perseguido e feliz. Não tem como. Mas a grande verdade é, todos nós seremos perseguidos em algum momento. Como isso vai acontecer, quando, ou em que circunstância na sua vida, se o seu chefe vai te perseguir, se a sua mãe vai te perseguir, se o seu namorado vai te perseguir, se você vai arrumar um inimigo e vai te perseguir, se você vai roubar um carro e a polícia vai te perseguir. Perseguido você vai ser, em algum momento, em alguma situação da sua vida, você vai ser perseguido, você vai sofrer. Porque a vida real é assim. A parte em que você tem a chance de escolher não é se você vai ser ou não perseguido. A parte que você tem direito de escolher é por que você vai ser perseguido. Você vai ser perseguido porque fez o certo? Ou você vai ser perseguido porque fez o errado? Você vai ser perseguido porque agiu bem ou porque agiu mal? Essa é a escolha. Porque perseguido todos seremos. Em algum momento ou em outro, num momento ou no outro, todos nós seremos perseguidos. A questão é, já que é assim, por que não ser perseguido por fazer o certo? Porque se você vai ter que lidar com o sofrimento, lide com duas convicções. Você está em paz com Deus, porque você sabe que fez o certo, mesmo que ao seu redor as pessoas não vejam assim. E em segundo lugar, porque você está em paz consigo mesmo. Porque fez o certo. E nada se compara a isso. Nada. Então, já que é para ser perseguido, já que é para sofrer, sofra por fazer o certo. Sofra por fazer o que é justo, o que é correto, por ser íntegro, por viver uma vida honesta. E você vai herdar o reino dos céus. Felicidade não é algo que você estala os dedos e tem. Não é algo mágico, não é algo instantâneo. E por isso, às vezes, a gente se frustra tanto. Por isso, às vezes, a gente se volta para as pessoas e diz, eu queria só ser feliz, eu queria só ter aquilo, porque se eu tivesse aquilo, eu seria feliz. Não seria. Porque a felicidade baseada em coisas, baseada no quê, sempre pergunta, e o que mais? E agora que eu já tenho o que eu queria, qual é o próximo passo? O que eu tenho que comprar? Qual experiência eu tenho que viver? Qual viagem eu tenho que fazer? Com quem eu tenho que transar ou me pegar para ser feliz agora? Porque eu achava que era o último e não resolveu. Então eu preciso de mais um, preciso tentar de novo, preciso buscar de outro jeito, preciso experimentar algo novo e de repente isso então vai me fazer feliz. E a verdade é que é um ciclo sem fim. Felicidade é um resultado. Não é algo instantâneo, é o resultado. E é esse o ponto em comum entre tudo isso que Jesus falou. Jesus mostrou vários caminhos, na verdade ele está mostrando um caminho só. Porque a felicidade é o resultado de segui-lo. A felicidade é o resultado de ser como ele.
A felicidade é o resultado de construir alguma coisa, de semear alguma coisa, e um dia você vai colher. E pode ser que demore pouco, pode ser que demore muito. Pode ser que rapidamente você comece a construir isso e já experimente uma felicidade enorme, plena. Pode ser que você gaste muito tempo construindo esse tipo de vida, esse tipo de caráter, esse tipo de relacionamento com as pessoas. E talvez ao longo do processo você chora, você se sente perseguido, injustiçado, mas com certeza o resultado dessa construção será felicidade. Não uma felicidade que passa, não uma felicidade que vai depender do que você tem nas mãos, mas uma felicidade que permanecerá, porque foi construída. Jesus termina essa parte da sua pregação, do Sermão do Monte, e lá no capítulo 7, ele conta uma história que é bem conhecida de muita gente. Ele fala sobre dois homens que construíram casas. Um construiu a sua casa sobre a rocha e o outro construiu a sua casa sobre a areia. E Jesus disse que aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, e dá muito mais trabalho construir sobre a rocha. Você tem que furar a rocha, você tem que fazer alicerces, você tem que ter uma boa base, uma boa fundação, isso leva tempo. Construir sobre a rocha não é imediato, não é simples. Mas aquele homem, Jesus disse que construiu a sua casa sobre a rocha, um dia passou por crises, um dia teve lutas, porque vieram tempestades e o mar se agitou e as ondas bateram contra aquela casa, a tempestade bateu contra aquela casa, mas o resultado é que aquela casa não caiu, porque ela estava sobre a rocha. O outro, o que encontrou o que queria rapidamente, construiu sua casa sobre a areia, não precisou cavar muito, não adianta muito cavar na areia, simplesmente teve o que buscava rapidamente. Felicidade, talvez, ver sua casa pronta, bonita. Só que também contra ele vieram as ondas, veio a tempestade, mas diferente daquele que construiu sobre a rocha, a sua casa não permaneceu. A sua casa caiu. Às vezes você está com a sensação aí, a casa caiu. A casa caiu, agora deu ruim. Está tudo dando errado, tudo saiu do controle. Por quê? Porque eu não sou feliz. Porque eu não me encontro com a felicidade. O que é que falta? E você não vai encontrar a resposta em algo. No quê? Mas a felicidade vai ser um resultado de uma vida dedicada a seguir Jesus, a conhecer Jesus, a andar com Ele, a se parecer mais com Ele. Porque essa descrição é o caráter dele. É quem ele é o que ele faz. Se você se torna assim, você se torna como ele. E a Bíblia diz que ele foi cheio de um espírito de alegria. Deus encheu Jesus de um espírito de alegria, é o que a Bíblia diz. Ele foi ungido de alegria. Talvez não seja a imagem que você tem de Jesus, seu desenho de Jesus, alguém alegre, feliz. Mas ele era muito, muito feliz. Tão feliz que as crianças gostavam de vir brincar com ele. Criança não gosta de gente chata. Você é feliz? Você se sente feliz com a sua vida hoje? Eu espero que sim. Se não, não desista. Não pare no meio do caminho. Não se iluda achando que você vai conquistar algo e esse algo vai te trazer essa felicidade. Construa. Construa sobre a rocha. Se pareça cada vez mais com Jesus. Imite Jesus. Ande com Jesus. Sinta o cheiro dele. Se pareça com ele. Abrace-o. Busque-o. Se entregue, como cantamos hoje. Se prostre diante dele. Busque conhecê-lo. Fale com ele. Converse com ele. Desenvolva esse caráter que ele tem em relação às pessoas. A sua maneira de tratar as pessoas. E o resultado vai ser, com certeza, felicidade. Não porque eu estou dizendo, não porque eu tenho a capacidade de produzir isso na sua vida, porque o próprio Jesus prometeu. Quero orar por você nessa noite. Feche seus olhos. Senhor, obrigado, porque Tu és um Deus interessado em nos salvar, um Deus interessado em nos tornar santos, porque o Senhor é santo e para andarmos contigo precisamos também viver uma vida de santidade.
Mas obrigado também, Deus, porque o Senhor está interessado na nossa felicidade. O Senhor tem prazer em nos ver sorrir, o Senhor tem prazer em nos ver alegres, celebrando, curtindo a vida que o Senhor nos deu, a vida abundante que Jesus nos oferece. E é tão bom viver essa vida, Pai. E muitos de nós já têm experimentado essa alegria, essa felicidade, mas talvez alguns que estão aqui hoje, por qualquer motivo que seja, não têm se sentido assim, não têm tido essa experiência, não se consideram pessoas felizes. E talvez estejam buscando e estejam tentando descobrir o caminho para isso, e buscando em coisas, buscando em pessoas, em relacionamentos, mas nada disso satisfaz plenamente, nada disso resolve o problema. Nessa noite, Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, porque Jesus se importou conosco, se importou com a nossa felicidade, tanto que disse qual era o caminho. E obrigado porque alguém registrou isso, escreveu isso, e isso chegou até nós hoje. E nós podemos encontrar, descobrir o jeito de viver uma vida feliz de verdade. Não é um caminho fácil, Deus. Viver isso, viver todo esse caminho não é simples. Mas o que eu te peço, especialmente para aqueles que não têm vivido assim, que não têm tido essa experiência de andar com Jesus, de se tornar como Jesus, e por isso experimentar felicidade, eu peço, Deus, que o Senhor os capacite, que o Senhor renove o ânimo, que o Senhor renove a fé, a coragem, e mesmo que as circunstâncias apontem para algo diferente, mesmo que tudo pareça conspirar contra a nossa felicidade, que possamos perseverar em Ti e continuar olhando para Jesus e construindo a nossa casa nessa rocha firme que é o próprio Jesus, a pedra angular, a pedra que foi rejeitada pelos construtores, mas a pedra que sustenta toda a construção. A nossa vida, Deus, nós queremos construir sobre essa rocha, nós queremos ser como o Senhor Jesus, e queremos Te conhecer cada vez mais, e através das nossas atitudes, chorando com aqueles que choram, cuidando, sendo misericordiosos com as pessoas, nos importando com elas, mesmo que isso nos faça ser perseguidos, criticados, rejeitados, nós queremos com esse caráter experimentar a Tua promessa de verdadeira, plena, abundante e eterna felicidade. Eu oro assim, Deus, e peço a Tua bênção sobre cada um nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém.